Por que em uma sociedade cada vez mais conturbada, cada vez mais conflituosa, cada vez mais sem esperança, sem perspectiva, nós precisamos de homens teóricos e não de homens práticos? Alguns negam que as ideias abstratas possam guiar um homem pelos dilemas da vida. É algo totalmente falso, porque as ideias abstratas elas funcionam como um grande farol em que está indicando um porto seguro para quem está no mar tempestuoso. É assim, e nós podemos observar isso na nossa vida de modo muito simples. Quantas vezes nos falaram alguma coisa, nos ensinaram algo, e isso nos ajudou naquela ou nesta situação prática? São inúmeras. Mas a caça à teoria, que não é senão a caça ao objetivo, expõe quem a realiza à desprezível acusação de tocar violino enquanto Roma arde em chamas. O fato é que, em nossa época, o que ocorre quando alguém age assim é nada mais que uma resposta acusatória. Porque dizem, ele vive numa fantasia. Quando as coisas vão mal, nós precisamos de homens práticos. Bem, isto é errado, porque o contrário é mais verdadeiro. Quando as coisas vão mal, precisamos de homens teóricos. E grandes intelectuais da história sempre repetiram, sempre ensinaram isso. Sempre ensinaram que as massas são movidas por um pequeno número de elite de intelectuais, seja para o bem ou para o mal. É assim nas revoluções, por exemplo, na Revolução Francesa, é assim na Revolução Comunista, é assim no restabelecimento de Cristo Rei, no restabelecimento de uma cristandade que acredito que não se poderá realizar, mas algum alívio certamente teremos. E só se dará com o empenho de homens heróicos, como tão fortemente incentivou os papas com a ação católica. O fato é que um homem prático é alguém acostumado à prática cotidiana, a maneira como as coisas funcionam normalmente. E quando as coisas não estão funcionando, é preciso pensar. É preciso de um pensador, do homem com uma doutrina com a qual ele possa explicar por que as coisas não estão funcionando. Então, como diz Chesterton no livro O que é de errado com o mundo, quando Roma arde em chamas, é errado tocar violino, mas é correto estudar a teoria hidráulica. E é justamente essa a questão. O estudo daquelas coisas que vão me proporcionar um esclarecimento da situação para que eu possa mostrar as razões e as causas das coisas. Ou seja, nós precisamos buscar conhecer as causas das coisas. Por exemplo, se uma máquina sofre um dano, um homem débil, ele não conseguirá resolver aquilo. Mas um homem hábil, um certo conhecimento daquelas questões, ele poderá consertar facilmente. Mas, se essa máquina sofre um dano tão grave, um mal tão grave, é mais provável que se consulte o fabricante, que idealizou, ou seja, que teorizou aquela máquina. É mais fácil fazer isso do que consultar um técnico, porque há coisas que o técnico não vai conseguir resolver, apenas o fabricante. Assim também é para as coisas da política.
Muitos tentam resolver as questões de Estado com as religiões políticas, que são justamente as ideologias, sem recorrer ao verdadeiro teórico do Estado, que é Cristo Rei. Pois ele foi quem fez o homem enquanto um ser social. E desde há muito tempo, as sociedades estão sem paz por causa de utopias dissolventes e são ansiosas por justiça e caridade. Mas só encontrarão a verdadeira justiça e a verdadeira caridade quando prestarem a Cristo Rei o culto que lhe é devido. Mas, por outro lado, o individualismo liberal impede que a sociedade preste culto devido a Deus, porque o indivíduo rei é considerado a fonte de seus próprios direitos. E quando isso acontece, é consequência que ele atribua à sua consciência uma completa independência em relação a Deus, em relação à religião. Ora, se a sociedade não é nada mais que uma coleção puramente convencional de indivíduos reis, nada deve a Deus. E o Estado se considera livre de todos os deveres religiosos. Mas acontece que isso é completamente falso, como bem ensina o Papa Leão XIII na Immortality Dei e Pio IX na Quanta Cura. Ensinam os papas que é justamente o oposto. Diz Leão XIII: a reunião dos homens em sociedade é estabelecida pela vontade de Deus, e isto quando a consideramos tanto nos seus membros como nas causas, ou na quantidade de vantagens que acarreta. Foi Deus quem criou os homens para viver em sociedade e os colocou entre seus semelhantes para que as exigências naturais, que eles não podem satisfazer isoladamente, fossem feitas pela sociedade. Assim, a sociedade, por ser sociedade, deve reconhecer a Deus como Pai e Autor e, em consequência, oferecer ao seu poder e à sua autoridade a homenagem de um culto. A justiça proíbe, como também a razão, que o Estado seja ateu ou que venha apoiar o ateísmo, que proceda do mesmo modo com relação a diversas religiões e conceda a todas indistintamente iguais direitos. Ou seja, Leão XIII, na Immortality Dei, ele fala nada mais que da religião de modo abstrato, e isso significa, de modo implícito, falar da única religião verdadeira, que é a da Igreja Católica, pois nela aparecem as marcas da verdade. Agora, em que consiste a verdadeira liberdade? Diz ele em outra encíclica, na Libertas, o seguinte: em uma sociedade de homens, a liberdade digna deste nome não consiste em fazer tudo o que gostamos. Isto provocaria uma grande confusão no Estado. Confusão esta que acabaria em opressão. A liberdade consiste em que, com a ajuda das leis civis, possamos viver mais facilmente conforme as prescrições da lei eterna. Isso Leão XIII em 1888. Portanto, as leis civis, elas servem nada mais que para facilitar, para nos mover a agir conforme as prescrições da lei eterna, para nos orientar ainda mais. É por isso mesmo que nós precisamos de mais intelectuais católicos nos diversos ambientes, incluindo nas questões políticas, que são muito importantes para a propagação do reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, como bem alerta São Pio X, não basta que esses homens tenham generosidade, não basta que também sejam pessoas com um grande empenho, mas que também sejam bem formados e subordinados à autoridade eclesiástica. Do contrário, a coisa não avança e cairemos em muitos erros
que são propagados, seja pela esquerda, seja pela direita, pelos liberais. As coisas da ordem prática não poderão ser feitas, ser bem realizadas, quando nós não temos as pessoas que pensam sobre a razão das coisas, a causa daquelas coisas. Não adianta agir de modo de improviso, né? Vamos ver no que vai dar. Não adianta agir de modo impensado. Devemos considerar as questões para poder agir, ponderar as questões para poder agir. Então, a razão deve iluminar a nossa prática. E aí teremos bons resultados. Aqui o exemplo que dei foi direcionado a questões políticas, mas isso envolve também outros âmbitos e realmente é algo importantíssimo. Confira o link na descrição. Aí você encontra o curso Convite à Filosofia. E aí você vai poder me ajudar e se ajudar. Finalmente você poderá começar uma vida de estudos. Nos vemos no próximo vídeo. Insisto, se inscrevam neste canal, nos ajude cada vez mais a chegar a mais pessoas. É assim que você contribui com o crescimento também do reinado do nosso Senhor, fazendo a verdade chegar a mais pessoas.